Vamos terminar vetores então, pessoal. Física A, aula 17, página 650, apostila 3, tá? Essa aula, teoricamente, seria só sobre componentes de vetor, seria daqui pra cá. Mas, claro, o carro pode fazer barulho. Essa parte aqui, que é a parte da regra do paralelogramo, ela tá meio que no limbo da última aula para essa. E vocês precisaram dela para fazer os exercícios, então eu prometi que eu ia explicar nessa aula, tá? Então, a regra do paralelogramo é para vetores que partem de um ponto em comum. Não é vetores que eu posso ligar um depois do outro. Não que eu não possa, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer a mesma coisa. Ó, eu tenho aqui o vetor FA e o vetor FB que partem de um mesmo ponto e tem um ângulo θ entre eles. Bom, o que eu preciso fazer para conseguir achar a resultante? Chama paralelogramo, tem que ser paralelo. Então, ó, eu pego uma reta paralela ao primeiro vetor no final do outro. E uma reta paralela do segundo vetor no final do outro, para eu fechar uma figura que é um paralelogramo, tá? Pessoal, vocês concordam que é a mesma coisa que eu estivesse pegando esse vetor e colocando aqui? Eu posso destacar esse vetor, colocar ele aqui, e aí eu fico com um triângulo, que aí eu posso fazer Pitágoras, que aí eu caio na regra do polígono da última aula, porque vai ser um vetor depois do outro. Tá. Bom, é a mesma regra então, tá? Para a gente não precisar ficar fazendo tudo isso, o jeito de se resolver com um ângulo aqui dentro é pela lei dos cossenos. E ninguém lembra a lei dos cossenos, nem quando a aula é de lei dos cossenos, tá? Então, a decomposição de vetor vem para evitar que a gente caia na lei dos cossenos. Se isso for simétrico, como assim simétrico? Se os dois forem iguais, aí você vai fechar um quadrado, aí você sabe fazer diagonal de quadrado, ou seja, se você puder usar a simetria, aí, beleza, senão você teria que cair na lei dos cossenos. A decomposição de vetor, então, vem para simplificar isso aí. Então, um vetor inclinado, ou seja, ele não pode estar vertical ou horizontal, ele tem que estar torto, pode ser decomposto em, faltou um em aqui, duas componentes, uma horizontal e uma vertical. Bom, vamos lá. Eu tenho um vetor F que forma um ângulo θ com a horizontal. Como a gente tem mania de eixo cartesiano, a gente passa uma vertical por essa ponta do meu vetor, e ela chama y, e eu passo uma horizontal por essa ponta desse meu vetor, ela chama x. A decomposição é eu pegar a ponta desse vetor, descer no eixo x. Onde isso descer aqui, eu desenho o meu vetor. Esse é o meu fx, porque ele está no eixo x. Faço a mesma coisa com y, marco e desenho. Esse é o meu fy. Quando eu faço isso, pessoal, o meu vetor f já não existe mais. Eu quebrei ele em dois pedaços, fy e fx, tá? Vocês concordam que os dois pedaços vão depender de quem era o meu vetor original? Se eu tiver um vetor grande, eu vou ter dois pedaços que os tamanhos vão depender do tamanho desse vetor. Se eu tiver um vetor pequeno, eu vou ter dois vetores que vão depender do tamanho desse vetor pequeno. Então, f de x depende de f, e f de y também depende de f. Agora, vamos lá, pessoal, não é para decorar que um é cosseno, um é seno, porque se o cara te dá o outro ângulo, vocês estão enrolados. Então, ó, pega, coloca o lápis em cima do seu vetor e desce até o eixo x. Para eu descer até o eixo x, eu tenho que passar pelo ângulo θ. Então, é com o ângulo θ cosseno de θ. Boto meu lápis lá e vou até o y. Não tem ninguém aqui, ó, o θ não está aqui. Ah, então é sem o θ, seno de θ. Tá? É assim que a gente calcula as duas componentes de um vetor. Se eu quiser o meu vetor f original de volta, é só eu fazer um Pitágoras.
a gente já usou essa questão de componentes na parte de aceleração tangencial e aceleração centrípeta, tá? É a mesma coisa, são duas componentes que formam a aceleração. Aqui são duas componentes que vão formar uma força. Aí beleza, mas o que eu vou fazer com isso? Isso vai fazer com que eu precise saber de vetor apenas mais, menos e Pitágoras. Com isso, eu consigo resolver todos os meus problemas. Então, eu tenho essa composição de 3 vetores aqui. Eu identifico quem é o cara torto e eu traço o meu eixo, x e y. Tá vendo que os horizontais e verticais, eles já caem em cima do eixo? Eu não consigo fazer a decomposição deles. O meu problema está aqui. Então, ó, desenho aqui meu F1x. Desenho aqui o meu F1y. Beleza, e o que eu faço agora? Faço a subtração desses caras e vejo o que vai me sobrar e para onde, para cima ou para baixo, vai depender de quem é maior. E faço a mesma coisa aqui, ó, na horizontal. Subtraio, vejo quem é maior, para onde que vai sobrar. Depois vai me sobrar um vetor vertical, um vetor horizontal. Com isso, Pitágoras. Depois, para terminar e chegar na resultante, tá bom? Então, exercícios.